Tá vendo essa quantidade enorme de pessoas caminhando desenfreadamente em busca de seus destinos? Podemos fazer sobre elas a seguinte reflexão: será que ao chegarem em casa, elas vão abraçar carinhosamente seus parentes, constituintes de uma família padronizada? Ou será que eles nem se importam em fazer isso? É muito difícil sabermos, após tantos anos de mudanças significativas na estrutura familiar. Por muitos anos, estivemos habituados a observar características específicas nas famílias, que já não têm intrínseca relação com o que vemos atualmente. Enxergávamos, na maioria das instituições, pais autoritários, cujas esposas nem sequer expunham opiniões, quantidades grandes de filhos, limites muito bem estabelecidos. E hoje, o que nos sobrou? O que vemos agora? Relações distantes, famílias dissociadas, desvalorização das ordens impostas pelas autoridades. Muita coisa mudou e ainda está mudando. É importante a gente pensar assim na evolução da família, se é que nós podemos falar assim, evolução. Em épocas como na década de 50, por exemplo, até a década de 50, família, o pai era a autoridade maior, as famílias eram, portanto, famílias com maior rigidez, criança não participava de nada, tinha só que obedecer, né? As mães seguiam os pais, se o pai dizia que era de um jeito e que queria disciplina, a mãe tinha que concordar, né? E se nós pensarmos na sequência, né, de décadas, nós vamos ver assim, nos anos 60, quantos movimentos hippie, início de 70, aonde os conceitos educacionais foram para o outro extremo. De 8 passaram para 8.000, né? Então, a própria psicologia pregava de que não podia ser aquela rigidez, tinha que liberar mais. É muito importante que os membros da família questionem. E isso vai entrar no conceito de uma família mais saudável. Que se questione o que nós podemos oferecer para os nossos filhos, para o futuro deles, né? Ouvir mais os jovens também, dialogar com a juventude, né? O que eles pensam, como é que eles estão vendo a relação familiar, ser discutida a relação com todos os membros da família, até com a criança pequena. Abrir um espaço para que todos possam se colocar. E só assim nós vamos chegar mais perto, não de uma família ideal, porque ideal é fora da realidade, isso não existe, mas uma família mais saudável. Falarmos em mudanças na família, nós estamos sempre imaginando, e acho que essa é a experiência brasileira, sair de uma família mais conservadora para uma família menos conservadora. Isso fundamentalmente está ligado à possibilidade de que todos os seus membros se expressem principalmente seus afetos e suas opiniões, seus sentimentos, e entendo pessoalmente que esta é uma mudança positiva, porque quanto mais as pessoas exercitarem a sua liberdade de expressão, melhor elas conseguirão também exercitar essa liberdade de expressão em outros contextos fora da família, e acho que é um caminho, ou pelo menos um passo importante para a construção de uma sociedade cada vez mais democrática. Entendo, inclusive, que esse exercício de expressão é importante até mesmo para a formação de um senso crítico nas pessoas, que também me parece fundamental para a construção de pessoas mais participativas e, consequentemente, de uma sociedade um pouco mais avançada. Com essa mudança de princípios, abriu-se espaço para a formação de famílias muito peculiares. Há alguns anos atrás, a presença de um homossexual na instituição era motivo de vergonha, indignação e muita polêmica, fatores que hoje se minimizaram. Na questão da escolha do jovem por uma opção homossexual, uma opção gay, como vocês queiram, não importa, não é tão fácil, né? Mas vai depender do relacionamento familiar, como se os pais são mais abertos,
para trabalhar com o filho essas questões ou não. Mas na prática, na clínica, tem se observado, pelo menos na minha clínica, que existe uma dificuldade, um constrangimento, né, de abrir certas questões na família, né, e por isso procuram terapia para serem ajudados para falar com os pais, né? Então, o que eu posso dizer mais claramente é que, devido aos preconceitos que ainda existem, né, muitas famílias são preconceituosas, não aceitam, brigam com os filhos, né? Enfim, criam uma série de dificuldades e esquecem que eles são participantes nessa escolha. Então, nós conversávamos inclusive que a formação de uma pessoa tem uma carga que já nasce com ela, mas grande parte dela é desenvolvida pelo contexto e pelo ambiente em que ela vive, onde ela é educada. Então, o direcionamento que estes pais apresentarão aos seus filhos é muito importante, poderá incentivá-los numa ou noutra opção sexual ou não. Se for uma educação liberal, flexível, eles estarão dando espaço para que este filho ou filha faça a sua opção sexual sem uma tendência ou uma influência maior a partir da sexualidade dos seus pais. Assim como em alguns outros casais, sim, haverá uma influência. Eu diria que não apenas pela questão do homossexualismo, mas também poderá haver uma influência pela opção heterossexual, porque os pais também heterossexuais poderão estar incentivando ou influenciando seus filhos a terem esta opção sexual. Que falar então das adoções? E ainda mais se elas forem feitas por casais alternativos, eles também já adquiriram este direito. Mas será que os filhos adotivos seriam influenciados em algum momento pela sexualidade dos pais? E até que ponto carregam-se as características pessoais de um pai adotivo? No que se refere às questões de jeito de ser ou aspectos mais psíquicos, é claro que há uma influência muito grande e acredito que nem os psicólogos consigam afirmar com precisão qual o percentual que é oriundo de uma herança biológica no comportamento das pessoas e qual é a influência do ambiente. Essa é uma grande discussão, sabe-se que existem as duas influências, não sendo possível mensurar. Então é claro que na questão dos valores eles poderão ser bastante diversos daqueles em que a família biológica era portadora, e a tendência é que essa criança ou adolescente incorpore os valores vigentes na família adotiva. Mas como nós estamos tratando de pessoas, nada disso tem um posicionamento definitivo. Vimos agora recentemente na imprensa toda esta comunicação acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil, alterando posicionamentos legais. Na verdade, na experiência do cotidiano, uma votação que temos nem 2 semanas ainda não afeta diretamente a nossa intervenção profissional. Mas já haviam situações de gays que adotavam, tanto que isso levou, melhor dizendo, a uma jurisprudência que foi o que determinou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E de qualquer forma, havia já pessoas, mesmo formando um casal gay, onde apenas um deles formalizava o pedido de adoção. Mas ainda não temos experiências concretas, ou melhor, eu nunca vivenciei uma experiência, ainda na minha intervenção profissional, de um casal gay assumir esse pedido de adoção, encaminhar, formalizar isso. Acho que em breve vamos ter,
mesmo por conta dessas alterações. E cabe ainda mencionar que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal não é necessariamente uma alteração na legislação. Essa alteração terá que ser oficializada e promulgada também pelo Congresso Nacional Brasileiro. Mas então, o que permite que famílias tão diferentes em suas estruturas sejam, ainda assim, consideradas como famílias? A resposta é simples e facilmente obtida. Só não é alcançada sempre, pois ainda existem pessoas que acabam dando mais valor a itens superficiais, julgados mais importantes do que a própria família. O importante é uma família com respeito um pelos outros, que exista amor, que circule afeto, que possa pôr limites, né? Que as crianças possam desde pequenas aceitar que nem tudo que querem ganham, né? Que a vida tem prazeres, mas também traz frustrações, e ajudar essa criança a lidar com esses dois elementos tão importantes na vida da gente, que é lidar com as coisas prazerosas e com as frustrações. Podemos tratar de instituições desajustadas, desapegadas, desequilibradas ou coesas. A característica que mantém esta família enquanto instituição sólida é a integridade entre os elementos que a constituem. Não importa se, agora, estamos tratando de uma família homossexual ou com algum filho adotivo. O que realmente importa é o laço afetivo verdadeiro mantido nela.